Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, sei, Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bem, neste vídeo aqui nós vamos falar sobre possessos, né? Então, questão 473. Um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Então, essa pergunta é uma pergunta que o espírito vai dizer assim, de maneira sucinta, né, para afastar todos os conceitos errados que se tem sobre a questão da mediunidade. Vamos ver o espírito. Vamos ouvir, né? O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Questão 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, com coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada a ponto que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada. Responde o espírito: sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epilépticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo. Conclui o Kardec. A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Questão 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se de uma dominação? Resposta: pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Então tá aqui, né, uma coisa que já comentamos antes. Como se livrar de uma possessão, como se livrar de uma influência negativa, né? É só melhorar os pensamentos, é só ter vontade firme, é só pensar, como eu coloquei no outro vídeo ali, é só vibrar com pensamentos altos. Inclusive a nossa musiquinha aqui, né, que eu coloco ali, que eu fiz,
ela justamente trabalha nisso, né? Quem gosta de coisas erradas, né, são os obsessores, né? Então, para você se livrar dele, esteja sempre alegre, feliz, um bom humor, né? Porque de bom humor, alegria, espírito mal não gosta. Isso repele, né? Isso afasta qualquer tendência negativa. Sorria, né, em todo momento. É uma outra fala que eu coloco ali, que são seus escudos, né, para a má influência. Questão 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba. Vou ler de novo. Questão 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não o perceba. Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Vamos ver a resposta do espírito. Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os espíritos bons para atraí-los. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Pergunta 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Resposta é não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e os obstinam. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas. Qual é o melhor meio de livrar-se dos espíritos obsessores? Resposta: causar sua paciência, não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não têm nada a fazer, eles se vão. 479. A prece é um meio eficaz de curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obstinado faça, a seu turno, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Questão 480. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Resposta: isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjugue um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma, e quando se toma a alegria pela realidade. Compreendei bem isto, eu guardei, pois é uma aplicação geral. E aqui conclui-se esse item, né, de possessos. Vamos fazer algumas considerações. Bom, o que é a possessão? Né? O sujeito está possesso, o que é isso? O que quer dizer isso?
A questão é, como já havíamos falado antes, a mente está sempre disposta a interagir com os espíritos que rodeiam o corpo. Esses espíritos podem ter boas ou más intenções com relação a você, ou ao espírito encarnado. Então, ele se abre a diversas conexões por conta das suas frequências. Vamos supor que numa frequência só toca um tipo de música, da frequência do rádio só toca um ritmo musical, na outra só toca outro, na outra só toca outro. Então, dependendo da preferência da pessoa, ela vai se sintonizar nessa ou naquela estação, não é isso? E aí, portanto, se ligar ao que está sendo emanado naquelas frequências. E assim é a vida da gente. Então, a pessoa, se ela quer praticar alguma coisa que, na verdade, não seja boa, e ela tiver aquele negócio fixo na cabeça, ela não se conecta às frequências boas e acaba se conectando com frequências más. Ou seja, aqueles espíritos que gostam daquela frequência, que gostam daquela banalidade com qual a pessoa está se vinculando, e aí, portanto, vão lá trocar ideia com ela. E algumas dessas entidades aí podem ter maior influência na pessoa. E se a pessoa gostar dessa influência, está feita a obsessão, né? Ou seja, é submeter aquela influência à sua própria vontade. E aí fica mais ou menos dirigida na sua vida por conta daqueles obsessores. A resposta sempre foi clara. Para se livrar do obsessor, você tem que mudar a frequência de vibração. E aí você mudando a frequência de vibração, aquele obsessor não tem como sintonizar com você, né? Com a pessoa que está encarnada. Então mudou a frequência aqui, pronto, acabou a obsessão. Ah, mas como é que pode ser feito isso? Ah, pode ser por imposição, por um exorcismo propriamente dito? Depende do obsessor. Daí ele falou aqui que não tem influência, mas tem influência porque depende do obsessor. Se o obsessor é um espírito que desencarnado ainda tem uma crença religiosa, né, medo da ação de anjos ou de espíritos superiores, aquele medo do obsessor pode fazer ele sumir durante o exorcismo. Mas pode ser que aquele espírito obsessor ali não tenha medo de nada, não. Ele seja daqueles bastante ruim, né? E fala, não, aqui, pode rezar o que você quiser aí que eu não vou desgrudar desse otário. Então por quê? Porque o otário, no caso, a pessoa que está ali encarnada, dá acesso àquele obsessor. Então o que tem que acontecer é a pessoa não querer essa obsessão. Então, ele gosta daquilo porque aquilo lhe dá uma sensação de poder, né, de força, de esperteza, né, no caso do ladrão, né, dá-lhe a sensação de ser malandrão, de ser esperto, de ninguém pegar ele, ele continua fazendo a coisa errada, né, até que acabe pagando em carne, em vida, por essas ações. Né. Ao invés de ele trocar a sua frequência e fugir dessa influência, não, ele se submete à influência até que o controle vem aqui por conta da vida material, né? Que ele começa a colher direto as suas ações erradas. Então aí no caso, às vezes ele até nem consegue se libertar do obsessor, embora aqui na Terra ele já não possa mais praticar a sua maldade, porque acabou caindo numa cadeia ou coisa parecida. E assim vai indo, né? São todos os níveis de obsessões possíveis. Então, como é que faz isso? Troca o seu pensamento. Aí vamos fazer aqui uma reflexão geral, né? Quando lá na Bíblia Jesus aparece, ou se comenta dele, né? De afastar demônios, né? Então, esses termos que foram traduzidos aí, né? Para latim, né, dá a impressão de que são seres poderosos e que são do mal. Então a gente já falou disso em outros momentos, né?
que na verdade são espíritos atrasados, são chamados lá os espíritos impuros, né? Que não tem nada de demônio, são espíritos impuros, igual a qualquer outro espírito, só que tem uma vibração muito baixa. Então o que acontece lá, né? A desobsessão lá por conta de Jesus e consequentemente dos seus apóstolos consistia em que era apresentado àquele espírito obsessor um espírito de luz, o que fazia com que aquele espírito obsessor se afastasse, temesse. Mas hoje as coisas estão diferentes. Então, 2000 anos de evolução da Terra, aí as coisas estão bem diferentes. Então aquele espírito obsessor já não tem esse repúdio, esse medo, né, na verdade, de uma entidade superior, de um espírito mais elevado. Ele tem sim, aliás, né, criado diversos mecanismos de submeter as pessoas que têm a mente fraca. E o que faz com que a pessoa tenha uma mente fraca? Justamente acreditar em demônio. É justamente acreditar que ela pode ser conduzida pelo diabo, aliás, acreditar nessa existência, né, de diabo, de demônio, que a torna fraca. Né? Porque se a pessoa não acreditar nisso, pensa nos orientais, né? Eles acreditam nisso. Então, se eles não acreditam nisso, eles nem sequer se submetem a uma situação tão comum como a do mundo ocidental, que passa a acreditar que existe uma dominação do ser do mal. Então veja, tudo vai das frequências do pensamento da pessoa encarnada. Por isso, né, se você nasceu aqui no Brasil, e eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão assistindo isso nasceu aqui no Brasil, entenda que estar aqui no Brasil já implica em você nascer num local, num país, onde existe a liberdade de culto. O que quer dizer isso? É um país laico, né? Todas as religiões podem existir e devem coexistir sempre em harmonia aqui no país. Se você, na sua crença, não acredita absolutamente nessas formas aí, né, de demônio, de diabo, mas sabe que eles existem, estão aí a perturbar e podendo, né, eles estão aí podendo perturbar as pessoas, você está numa religião espiritualista. Ah, mas eu não tenho religião. Tá bom, então a sua religiosidade indica que você é uma pessoa espiritualista, ou seja, acredita na existência dos espíritos. Caso você seja de uma religião materialista, que não acredita na existência do espírito, que acredita ainda que após a morte a alma fica lá à mercê de aguardar um juízo final e acabou, então você é uma pessoa fadada a acreditar em demônio, em diabo e coisas parecidas. Aí você fala assim, tá, então o que acontece? Acontece que se você não começar a espiritualizar-se, não praticar, não é questão de praticar, não estudar, né, não procurar uma visão diferenciada, você poderá passar por essa vida em vão. Né? Ou seja, chegar lá no momento do seu desencarne e descobrir que você não deu um passinho para frente. Tá? Então você deve exatamente acreditar nisso, não é que deve acreditar, você deve estudar e daí então a sua consciência dizer se é isso mais adequado ou se aquilo é mais adequado. Que nem eu venho dizendo sempre, né? A espiritualidade é natural da pessoa, a religiosidade é natural da pessoa, mas a religião é aquilo no qual essa religiosidade se encaixa melhor. Então, à medida que você estuda, conhece e deduz, né, sobre as várias religiões que lhe são oferecidas, porque você está aqui no Brasil, né, então você pode olhar para elas e falar, não, peraí, eu combino mais com essa aqui do que com aquela. Ah, mas minha mãe combinava com aquela, meu pai combinava com aquela, mas eu prefiro combinar com essa. Então aí você vai escolhendo qual religião, né, ou qual segmento filosófico que você vai ter na sua vida. Para isso você tem que estudar, para isso você tem que investir
no seu aprendizado, no seu conhecimento. E daí está sempre, uma das maneiras chaves, né, é sempre ter uma dúvida. Né? É assim que a ciência cresce, né? Você tem que ter dúvida, né? Você escuta, um fala, mas se todos os que estão aqui nesse plano falassem exatamente a verdade absoluta, ninguém estava mais aqui, está todo mundo já num plano superior. Né? Se nós estamos aqui porque estamos todos nós fadados a falar uma coisa e estarmos errados em alguns detalhes, ou falarmos muitas coisas certas, porém uma só errada te mantém aqui ainda no mundo da samsara, né? Da roda de samsara, ou das rodas das reencarnações, né? Então, tá, você está no Brasil, aqui é um país laico, você pode escolher a sua religião, seguir, né? Desde que essa religião, obviamente, não esteja interferindo na sociedade de forma criminosa, né? Então aí, claro, você pode segui-la. Então, o que acontece? Aqui no Brasil surgem, né, diversos ramos de todas as religiões que para cá vieram. Né? Porque aqui é um verdadeiro canteiro religioso. Né? Brota todo tipo de pensamento religioso e, portanto, diversas são essas fontes. Eu, por exemplo, tenho apreço pelas regiões espiritualistas, embora não siga nenhuma delas. Né? O kardecismo, né, que nasceu na França e veio para cá, que o Kardec disse, não é kardecismo, é espiritismo, né? Então, é uma delas. Os rosacrucianos, que também não são daqui, né? Rosenkreuz, da Alemanha, lá, Holanda, Alemanha, e aí, portanto, vieram para cá, e aí você tem segmentos filosóficos que são voltados para a espiritualidade, né? Para o estudo da evolução espiritual. Aqui no Brasil nasce a Umbanda, né, com Zélio de Moraes, porque eles juntam ali, nasceu também o Candomblé primeiro, né? E aí o Zélio de Moraes, que era um garoto, né, foi induzido pelo seu, foi conduzido pelo seu guia espiritual, acabou com 7 encruzilhadas, né? E aí ele foi desenvolvendo as não doutrinas, mas as ideias da Umbanda, juntando esses vários conhecimentos que a religião, as religiões africanas manifestavam através do candomblé, as verdades espiritualistas que traziam os espíritas, né, do espiritismo de Kardec, e os conceitos do evangelho, dos católicos, enfim, todos seguindo o evangelho, né? E aí nasce aqui a Umbanda, então 100% brasileira. E aí também tem aqui o projecionismo, a escola de estudo da projeção da consciência, ou também conscienciologia, né? Que é o estudo criado por Valdo Vieira, que estuda justamente o que se consegue desenvolver com a projeção da alma nos momentos de emancipação da alma, seja forçada ou seja natural. Né? Aí no caso do projecionismo, né, da conscienciologia, eles estudam a projeção forçada do espírito para fora do corpo. Uma escola que ficou famosa e, inclusive, né, a sua parte mais bem estruturada está onde? Nos Estados Unidos, né? Mas nasceu aqui com Valdo Vieira, que era amigo de Chico Xavier. E também aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, surge também a apometria, que também é um estudo de como se trabalhar os problemas de saúde das pessoas, tanto nesta encarnação quanto nas encarnações passadas. A apometria nasce mais ou menos ali baseada na hipnometria, né? Ou hipnologia, né? Estudo do sonho. Não é que estudo que se baseia naquilo, né? Mas ele toma aquilo também como uma das ferramentas, né? Para se estudar essa projeção da alma, né? E aí não só
projetar a alma desse mundo atual, através desse desdobramento, se estudar como estavam as vidas passadas dessa pessoa, acreditando que, na verdade, a sua encarnação hoje, ela é, na verdade, um conjunto de encarnações todas que tiveram as suas existências. E aquela que tiver algum defeito lá no passado, que justamente é um defeito que você acaba podendo ou não manifestar nessa encarnação, pode ser tratada se você simplesmente for resgatar um desdobramento da sua alma e, portanto, buscar aquele arquivo, né, de vida passada que possa ser trabalhado nesta encarnação. Ou seja, trabalha sobre o passado com um sistema bastante interessante, e esse sistema apometria foi desenvolvida por Sr. José Lacerda, lá no Rio Grande do Sul, na década de 70. E então a gente tem todo esse leque de filosofias, leque de religiões que tratam da espiritualidade das pessoas, e você estudando um pouquinho sobre cada uma delas, você vai acabar encontrando aquela que melhor combina com a sua evolução, né? É alguma coisa que se afasta um pouquinho, né, daquele pensamento medieval, né, e daquela simbologia medieval, e que você pode então enxergar que você está numa nova era, né, tá? E se preparar aí para as transformações que o planeta também está sofrendo, tá bom? Lembrando que não se tem poder nenhum para mudar a religião de uma pessoa. Então, estou sugerindo que você evolua, ou que você continue estudando, né? Porque eu também estou estudando, estou evoluindo também. Então, você tem que estar estudando e aprendendo, e, portanto, formando o seu conhecimento. Mas lembre-se de não interferir na vida de outra pessoa. Então, esse negócio de sair pregando religião de porta em porta é uma coisa errada, né? Não, é mais ou menos errada quando você tenta converter uma pessoa. Não se deve tentar converter ninguém sem ter exatamente uma coisa melhor para oferecer para aquela pessoa. E essa coisa melhor que vai oferecer para essa pessoa não é melhor para você, tem que ser melhor para ela. Então, porque ninguém vai se converter por causa que alguém falou para ela se converter. As pessoas se convertem conforme elas conseguem raciocinar, interpretar aquilo que estão recebendo, né? Então, para que você tenha um conhecimento, você tem que receber uma informação, filtrar essa informação dentro dos seus filtros sociais criados aí na sua cabeça, desde da sua infância até agora, para depois se tornar aí algo a ser memorizado, que pode ser, de repente, logo de cara a pessoa já rejeita, né? Por quê? Porque ela tem uns filtros tão grandes, né, na cabeça, que uma meia dúzia de palavras já bloqueou completamente a informação que você queria transferir para a pessoa, tá bom? Então a gente fica mais ou menos por aqui. A gente volta no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe. Né? Isso é muito importante. Compartilhe com alguém que você gostaria que também fizesse parte deste grupo. Tá bom? Então vejo você no próximo vídeo. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor, se livrar da coisa grudenta, vivendo com bom humor. Cuide do sentimento